E como que a gente sai, né, num período desse de restrição de crédito? Que movimento você entende que vai ser importante que o país faça, que o governo faça, para que essa onda seja superada? Ou não? É o tempo mesmo que vai dar a direção? Veja, Claudio, assim, a economia, ela não é uma ciência exata, né? Porque você não consegue controlar a economia e falar assim, não, vou dar esse superávit primário, vou apertar esse botão aqui, vou aumentar esses juros até esse patamar, que vai ter um equilíbrio financeiro que vai resolver o problema, né? Não é assim que funciona. São tentativas É tentativa e erro, e você baseado no que você já viu no passado, você vai tentando se adaptar, né? Agora, quando você olha do ponto de vista do Brasil, o cenário econômico hoje do Brasil, você tem um desafio muito grande, que é o nosso cenário fiscal, né? Então o Brasil, ele gasta mais do que arrecada há muitos anos, né? E esse compromisso fiscal com os gastos públicos é um desafio muito grande que a gente vai ter que experimentar para ver como é que vai ser esse compromisso nos próximos anos, né? Então assim, só que você tem um outro dificultador, que você tem hoje uma economia que é a maior economia mundial hoje, que é os Estados Unidos, num governo inflacionário. O que quer dizer o governo inflacionário? Você tem um governo hoje, um novo governo americano, é um governo que vai fechar cada vez mais a economia, né? Proteger mais a economia, trazer a indústria para dentro dos Estados Unidos, e isso vai fazer com que, muito provavelmente, eles vão taxar outros países, produtos oriundos de outros países. Então, e você vai ter muito provavelmente um câmbio cada vez mais desvalorizado no Brasil, ou seja, um real mais desvalorizado e um dólar mais apreciado. Então, esse é um vento contra que é um pouco difícil de você controlar, né? Então, não é simples. A gente precisa ter um compromisso do governo, né, de olhar com bastante disciplina as contas públicas, porque hoje esse patamar de juros onde a gente está, ele é uma consequência, ele não é a causa, né? Ele é uma consequência de um elevado patamar de gasto público, né? Então, é um cenário desafiador para o Brasil, mas é aquele negócio. É só agora que a gente está vendo isso? Não. O Brasil, ele não é Brasil à toa, né? Então, a gente já passou por todos os cenários mais adversos possíveis, e o povo brasileiro tem essa cultura de ser um povo muito guerreiro, empreendedor. Você vê assim, o juro no patamar que tá, você vê o cara indo lá tentando captar o recurso para montar uma loja. Então, assim, o povo brasileiro tem essa cultura, né? Esse empreendedorismo, né? E eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo, mas a gente vai ter os próximos meses aí um desafio muito grande. O que a gente precisa fazer, né, time? A gente precisa entender que é um momento de oportunidades. A gente pode sim usar toda essa dificuldade de crédito que tem no mercado hoje a nosso favor. Né? A gente tem que olhar o lado bom, né, mesmo em momentos desafiadores como esse. Mas eu entendo que para nós, que trabalhamos com consórcio, trabalhamos com crédito, trabalhamos com investimento, né, e a Demicon estruturado já que está, com investimento pesado que estamos fazendo em marketing, expansão, contratação, é um momento sim de nós avançarmos. Em momentos como esse, né, eu atendi alguns empresários no passado, e no momento que ele mais cresceu foi no momento, o cara trabalhava na época com mídias externas, que eram outdoor e tal. No período de crise desse mercado, ele comprou quase que todos os melhores pontos que tinha na cidade. Aí quando o mercado voltou a reagir, sim. Ele estava por cima. Sim. Né? Ele estava por cima. Então, é de fato um momento da gente atender empresários e mostrar, olha, pode até ser um momento desafiador para você também nesse período, mas é agora que você tem que avançar. É agora que você tem que deixar de usar dinheiro teu para algumas coisas e buscar se alavancar. É a hora de você, de fato, fazer investimento. E outra coisa que é importante a gente pensar, nós trabalhamos em cenários do consórcio 5, 10, 12, 15 anos, 20 anos. Então, um passo que ele está dando agora, talvez ele não vai conseguir resolver o problema dele agora,
mas ele está prevendo os próximos problemas desses ciclos que acabam acontecendo. Sim. Porque concorda que tem cliente que fez o consórcio conosco há 4 anos atrás, que agora, nesse exato momento, na última Assembleia, ele foi contemplado. Sim. Alguns milhões estão entrando no mercado. Né? E esse cara vai passar por essa dificuldade, talvez agora, com crédito em caixa. Agora, se ele não tivesse feito, ele não estaria com esse caixa hoje disponível, né? Sem dúvida. E, Claudio, sabe uma coisa que é interessante? Que é o seguinte, né? Você vê o nosso caso, né? A gente tem mais de 8 mil consultores espalhados pelo país, né? E consultores que são extremamente capacitados para conseguir identificar oportunidades, né? E identificar, assim, qual que é o remédio que eu tenho que dar para cada dor, né? E hoje, veja, até para pessoas que têm um grau de sofisticação financeira, se depara num cenário desse, tem muita dúvida. Pô, mas será que vale a pena eu fazer esse investimento ou não? Mas será que se eu tomar esse financiamento no banco, será que vale a pena? Porque o meu dinheiro está aplicado. Eu posso tomar um financiamento do banco, mas se eu fizer um consórcio, qual que é a melhor modalidade? Eu vou tentar trabalhar num lance livre, que vai ter um custo de capital um pouco maior, ou eu espero um pouco para tentar dar um lance fixo para tentar ter um custo de capital menor? Pô, eu fui contemplado. Vale a pena eu vender essa carta de consórcio? Como é que... Tem uma coisa também hoje, né? Com o juro mais alto, quem está contemplado que não saca, ele também vai ter uma rentabilidade. Ele tem a rentabilidade. Do contemplado maior. Sem dúvida. Também passa a ser interessante observar isso. Exatamente. Né? Então, assim, o que acontece? O cenário atual, ele é um cenário desafiador para todo mundo, para a pessoa menos sofisticada financeiramente falando e sofisticada também. Então, é muito importante a figura do consultor, porque o consultor, ele é o especialista no produto e ele tem a capacidade de olhar e conseguir diagnosticar. Fala assim, o Claudir é um empresário, ele precisa de capital de giro, por exemplo. Ele precisa de um investimento de longo prazo, de infraestrutura. Qual que vai ser o cenário que a gente vai atuar com ele para trabalhar numa estratégia, né? Então, a figura do consultor hoje, ela é muito importante. Sim. Aí você pega, né, Gui, nós estamos entrando forte no agronegócio com a ideia de atender esse mercado. Quando se fala em dificuldade de crédito, né, ele não está restrito à indústria, não está restrito a comércio, ele está... isso, todos os setores estão tendo essa dificuldade de acesso a crédito. Sem dúvida. Agora imagine, né, o cara da indústria, ainda às vezes ele pode optar em não pegar o crédito, porque ele trabalha com, não quer ampliar a fábrica dele, não quer comprar uma máquina nova, vai trabalhando com o que ele já tem. Agora o agricultor... Não tem opção. Não tem essa opção. Né? Não. Porque o agricultor ele está muito exposto, né? O caixa, ele tem que colocar muito caixa na frente. Eu penso que assim, a agricultura é um negócio interessante, né? Que é uma indústria a céu aberto. Né? Com as intempéries, né? Tudo. Então, assim, a gente teve aí, o cenário passado, né? A gente teve lá uma safra que foi comprometida em algumas regiões do país, né? A gente teve uma queda no preço das commodities, né? Então, o produtor, tem produtor que estava estocado 2, 3 safras, porque ele não queria travar o preço do grão, porque o preço estava baixo. Ele perdeu a oportunidade de travar lá em cima, daí tem aquele princípio da ancoragem, né? Fala assim, eu deixei de travar a soja ali a determinado preço, agora que caiu, não, agora eu vou esperar. Só que daí o que acontece? O grão dele está armazenado, está lá no silo, e está vindo provavelmente uma super safra. E o que ele vai fazer com o grão? Está armazenado lá, ele vai ter que escoar. Então hoje o que acontece? Até a capacidade de armazenagem do produtor, ele mede o poder que esse produtor tem. Porque se ele ficar na mão da cooperativa, da trade, da revenda, para travar o grão, armazenar o grão, ele tem um problema. Então assim, hoje ele tem uma estrutura de armazenamento próprio, tem um valor enorme, né? Porque ele consegue trabalhar. Eu vou deixar armazenado aqui, eu tenho capacidade estática. Só que o que acontece? Quanto que custa para você fazer um silo? Custa 15 milhões, 18 milhões de reais. E não tem financiamento. Hoje menos ainda, né? Hoje menos ainda. Então você vai depender de iniciativas do próprio governo que cobrem um pedacinho desse tamanho, né? Da necessidade do produtor, né? Então é complicado. Então assim, o consórcio no agronegócio, ele tem um fit perfeito para o produtor que está pensando em
trazer tecnologia para a propriedade dele, está pensando em aumentar a capacidade de armazenamento dele, né? A própria frota dele, porque um produtor ele precisa ter uma frota, né? Então o consórcio voltado para o agro, ele endereça uma necessidade profunda do nosso agronegócio. Hoje, mais de 60% da produção ela não tem armazenamento no Brasil. Pessoal, se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque o objetivo é contribuir para o teu crescimento.